Boa tarde, sejam todas, todos e todes muito bem-vindas a mais uma Hora do Intervalo. Essa série de lives mensais que o Centro de Referências em Educação Integral desenvolve para conversar sobre assuntos importantes da educação e da sociedade. A edição que inaugura o ano de 2024 por aqui vai falar um pouquinho sobre a importância do tempo integral e como ele foi realizado nas redes de Tremembé, em São Paulo, e Salvador, na Bahia. Foi implementado e continua sendo, né? Então a gente vai poder conhecer um pouco mais desse trabalho. Tô vendo que duas das nossas convidadas já chegaram por aqui, mas antes eu vou chamar a Larissa Alves, que é subeditora de conteúdo digital do CR, para conduzir essa live comigo. Ela já tá chegando por aqui, deixa eu convidá-la. A gente apresenta quem vão ser as duas pessoas com quem nós vamos conversar hoje. Oi, Larissa. Oi, Ingrid, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem por aqui com você? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui em mais uma Hora do Intervalo, inaugurando aí este mês, esse ano maravilhoso. E vamos nessa. Bora lá. Conta pra gente com as duas convidadas especiais de hoje e eu vou mandando para elas chegarem mais. Ótimo. Hoje a gente recebe a Consuelo Almeida, que é coordenadora de Educação Integral em Tempo Integral, membro do Fórum Baiano de Educação Infantil e educadora há mais de 30 anos. Professora, mestra, e a gente recebe também, já estão aqui as duas, né? Cristiana Bertot, foi secretária de Educação de Tremembé, é psicóloga, doutora em Psicologia pela PUC São Paulo, pós-doutorado pela University of Minnesota, dos Estados Unidos, professora universitária, licenciada, pesquisadora, educadora, palestrante, autora de livros e consultora. E atualmente, Cristiana atua como consultora educacional. Sejam muito bem-vindas as nossas convidadas. Gente, é um prazer estar aqui. E aí, vou pedir para cada uma de nós fazer uma autodescrição para acessibilidade. Então, vou começar me descrevendo. Meu nome é Ingrid, eu suporto referências em educação integral. Sou uma mulher de ascendência amarela, sou cis, estou usando uma blusa branca, uma camisa branca colorida, um colã rosa, um batom roxo. Meu cabelo é curto e cacheado. E atrás de mim tem uma parede branca com prateleiras e algumas. Eu sou Larissa Alves, sou uma mulher negra, de cabelos curtos, cacheados. E estou usando uma roupa preta, brincos prateados. E atrás de mim tem uma parede branca com prateleiras e livros. Posso ir lá? Eu sou uma mulher morena, cabelo todo enroladinho, tô de batom vermelho hoje, uma blusa estampada de verde, preto, laranja, bem estampadona. Atrás de mim não está aparecendo muita coisa, mas tem uma parede de madeira e está fazendo, na verdade, um reflexo de um ventilador no teto. Boa tarde, eu sou Consuelo, sou uma mulher negra de cabelos cacheados. Hoje estou usando uma camisa rosé, né, e estou com um fundo branco atrás de mim. Perfeito, gente. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui. Vocês que estão acompanhando a gente, já preparem suas perguntas, podem mandar aqui embaixo no chat, que a gente vai ver aqui. A Camila, a professora, já está falando que está animada, que adora esse bate-papo, então vamos lá. Consuelo e Cristina, queria começar para vocês por que o tempo integral contribui tanto para o desenvolvimento de todos os sujeitos. Então, por que é importante que esse tempo integral também aconteça de forma atrelada à concepção de educação integral? Então, se vocês puderem começar por aí, acho que pode ser interessante. Cristina. Vai lá, Consuelo. A gente acredita que a ampliação do tempo pedagógico para a escola, ela é um facilitador para que a escola possa desenvolver a educação integral. E aí, quando a gente vai pensar na concepção de educação integral, a gente bebendo na fonte de Gadot, a gente vai pensar nessa concepção de educação integral a partir da unilateralidade, ou seja, que você sai de uma perspectiva de uma educação, né, fragmentada, parcial, e você vai desenvolver, né, fazer um trabalho que vai proporcionar o desenvolvimento desse sujeito a partir de todas as dimensões. Então, quando você tem uma ampliação dessa jornada, você pensa
pensar em trabalhar o sujeito em todas as suas dimensões, física, emocional, social, né, você vai ter um tempo estendido para pensar um currículo, né, que traga toda essa diversidade de cultura, de esporte, né, atrelado à aprendizagem, mas um currículo também onde vai estar bebendo da fonte daquele território de forma democrática, né? Ele vai envolver todos os sujeitos que compõem a comunidade escolar, que são os alunos, as famílias, os profissionais que estão ali, né? Participando da construção desse currículo de forma coletiva e, ao mesmo tempo, respeitando essa diversidade de cada território, né, onde a escola está situada. Então, assim, a gente pensa que a educação integral, a educação em tempo integral, desenvolvendo uma concepção real da educação integral, você possibilita, sim, você trazer uma educação que vai estar respeitando toda a diversidade daquele território e desenvolvendo o sujeito com toda a sua potencialidade. Aí a extensão do tempo só vai propiciar com que isso aconteça de forma mais fluida no ambiente escolar. Perfeito. Em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Prazer imenso estar aqui. Esse tema nos fascina, né, Consuelo? A Consuelo também há muito tempo trabalha com isso. Realmente é apaixonante. Eu gostaria de chamar a atenção, a Consuelo já falou tudo, né? A Covarde ia falar depois, que ela já definiu. Mas eu vou tentar complementar, assim. Eu acho muito importante a gente entender a concepção de educação integral, porque ela não está atrelada ao tempo, né? O tempo é um facilitador. Né? E os países desenvolvidos já chegaram na frente do Brasil, se ficar 4 horas por dia na escola é muito pouco, porque a tarefa da escola é hercúlea, né? Então, o que é essa concepção de educação integral que está preconizada na BNCC, que está preconizada na nossa Constituição, né? O artigo 205 faz claramente, a educação é um dever do Estado e da família, né? Se é o dever do Estado, é um dever de todos, é da comunidade, né? Educação integral é isso, é se preocupar a escola não mais como uma ensinadora de conteúdos, né? Mas como uma mediadora do desenvolvimento integral do sujeito, em todas as suas dimensões, como a Consuelo já falou. E fazer isso num tempo de 4 horas por dia é muito difícil. Né? Nós temos 5 conteúdos a cumprir também. Alguém já perguntou aí, se é o fim das disciplinas? Não, não é o fim, não. Né, o tempo estendido ele é maravilhoso porque ele permite um olhar diferenciado que a escola pode dar para o aluno. Não enxergar o aluno só como um aluno do 3º ano, um aluno do 5º ano, do 5º ano A. Ele é, né, um indivíduo que está ali na escola, numa comunidade, que pode ser trabalhado de formas muito diversas, né? Com agrupamentos diferenciados, né? A gente tem que pensar nisso também. O tempo estendido permite explorar, né, os espaços, os recursos da comunidade, os saberes da comunidade. Ele não precisa acontecer só dentro do espaço da escola, né? A educação tempo estendido permite tudo isso. Então, ele é um facilitador, sem dúvida nenhuma. E muito importante, então, a gente entender 2 coisas. A educação brasileira, ela é, por força de lei, integral. A concepção de educação integral está presente. Né? Não é uma novidade, ela não está chegando agora. É que nós ainda temos dificuldade de entender essa concepção. O que é, então, conceber a educação como algo integral? Se preocupar com o indivíduo como um todo. Não só com a cabeça, com o desenvolvimento cognitivo, é um indivíduo que tem um corpo, que tem sentimentos, que precisa aprender a conviver, que tem talentos, que traz saberes, né? Que traz uma família junto com ele. Então, é a escola poder dar esse olhar para o indivíduo de uma forma integrada e integral. O tempo facilita, ajuda. Eu sonho com um dia em que todas as escolas brasileiras, escolas públicas e privadas, serão em tempo integral. Cris, eu costumo dizer assim, que a educação infantil já consegue fazer isso. Eu, como uma pessoa que estava gerindo uma escola durante 8 anos e meio, sem meio de educação infantil, a gente vê que o currículo de educação infantil ele já não é mais fragmentado. A gente trabalha com todas as habilidades de forma interligada, né? E a gente consegue perceber esse movimento sensível de perceber essa criança. E aí a gente, enquanto povo brasileiro, a gente vai para a educação, quando a gente parte para o fundamental, é como se houvesse uma ruptura, né? E essa criança deixasse de ser integral e a gente precisasse fragmentar mesmo, né? E compartimentar os conteúdos, e aí uma disciplina não dialoga com outra, né? O menino ele precisa simplesmente focar somente no que toca às aprendizagens, ao currículo exclusivamente pedagógico, e se deixa de lado todas as outras dimensões. Então, eu penso sempre assim, que o fundamental, o ensino médio, todos os outros segmentos, eles precisam beber na fonte da educação infantil. Sim, muito bom.
Muito bom, vocês foram perfeitas nas respostas, né? Muito bom ouvir, né? Pessoas que têm tanto conhecimento e, né, tanta prática sobre a educação integral. Esse é um assunto que, de fato, traz muitas dúvidas. Então, a gente já tem aqui no chat, né? Muitas dúvidas, como a Cris comentou, né? Então, a gente já tem outras perguntas. Como organizar o tempo pedagógico docente? Quem fica, o que fazem com as crianças quando o professor não está com as crianças? Enfim. E aí, o Machanda, né? Que sou artista pedagogo, conheço bem a importância da arte. Como garantir aspectos globais se a formação é inadequada? Então, são muitas dúvidas. A gente quer que vocês, por gentileza, coloquem as suas dúvidas aqui, né? As convidadas, elas estão à vontade para responder ao longo das suas respostas, né? Se vocês lerem, quiserem já trazer como a Cris fez. Ou a gente pode, no final, também fazer um momentinho ali para pegar as respostas da galera e colocar, né? Porque eu acho que esse é o objetivo mesmo das nossas lives. A gente, ao longo desse semestre, a gente vai trazer outras experiências, né? De pessoas e especialistas e experiências de educação integral, justamente para ajudar todos, né, os municípios, nesse momento de implementação, de fato, desse programa, né, do tempo integral. Então, as dúvidas, elas são muito bem-vindas, tá? E aí, já pegando o gancho aí da Consuelo, né, em Salvador, a Secretaria Municipal de Educação se colocou um objetivo desafiador, né, um bom desafio, né, que é ampliar a oferta do tempo integral em pelo menos 46,5% das escolas até o final do ano e alcançar cerca de 39 mil crianças, adolescentes e 70% da educação infantil de todo o município, né? E aí queria perguntar para a Consuelo, né, se você pode contar um pouco mais para nós sobre as ações que vêm sendo realizadas nesse processo, como é que esse projeto se estrutura, né? Se você tem histórias para ilustrar, enfim. Conta aí para a gente, Consuelo. Historicamente, quando a gente vai perceber Salvador, né, o município de Salvador, no que toca à educação integral, a gente começa a dialogar com a educação integral a partir de 1990, ali, quando vêm as escolas de referências, né, e essas escolas de referência, elas trazem no bojo, né, da sua ideia, da sua concepção, uma escola que vai trazer a arte, o esporte, né? E aí elas buscam uma parceria com o município de Salvador e a partir daí a gente vê, por conta dessa demanda que já traz do bojo, né, de esporte, de cultura, de lazer, a demanda de ampliação do tempo. Então, lá em 1990, a gente começou, né, com a educação integral, com essas escolas, eram escolas de referências que existiam no município através de parcerias com outras instituições. A gente vai ter um boom da educação integral em Salvador a partir de 2007, com a política do Mais Educação, que a gente vai ter uma adesão significativa em Salvador, e ao mesmo tempo, atrelada a isso, a municipalização das creches, que antes ficavam sobre o comando da ação social, né, e por questões legais, elas têm que passar para todas as secretarias municipais de educação. E aí a gente recebe todas as creches da ação social, que era do governo do estado, e passam para o município de Salvador. Nesse interim, do início dos anos de 2000, a gente vai ter um número significativo na rede de escolas de tempo integral e centros municipais de educação infantil. E aí a gente vai ver no município de Salvador que quando há uma ruptura do projeto Mais Educação, a gente também vai ter uma perda significativa dessas escolas, por falta até de incremento e incentivo do município, no sentido de fortalecer a política de educação integral no fundamental. A gente se fortalece enquanto município no que toca à educação infantil em tempo integral, organiza, né, tem aquele primeiro momento que desestabiliza, porque está chegando essas creches todas, a gente organiza o atendimento e vai se fortalecendo no atendimento integral da educação infantil. Então, a gente vai chegar a um período aí, né, onde a gente vai ter exclusivamente a educação infantil como sendo integral na rede, pouquíssimas escolas, né, de fundamental com tempo integral. Isso a gente, até 2023, que é quando eu chego na Secretaria de Educação, né, eu estava gerindo uma escola de educação, eu fui convidada para integrar um novo grupo da Secretaria Municipal de Educação, né, que é uma coordenação que surgiu agora, é novinha, bebê, não tem nem um mês a coordenação de educação integral, mas a gente está lá desde agosto como um GT de educação integral, e a gente é convidado para vir para a Secretaria de Educação para estar atuando num GT de educação integral e fomentar e fortalecer a política de educação integral. Quando a gente chega na Secretaria, qual o retrato que a gente tem do município de Salvador? A gente só tem 12 escolas, isso em 2023. 12 escolas de fundamental que atende
com tempo estendido, com tempo integral, 2 escolas laboratórios, onde os meninos fazem a ampliação da jornada, várias escolas da área ali do subúrbio fazem a complementação de jornada nessas 2 escolas laboratórios, uma com foco mais em arte, outra mais no foco em tecnologia, e a gente vai ter os CMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil, que é um número significativo. Aí o que é que acontece? Essa política agora atual, essa gestão atual, né, do secretário, que começou em 2023, que tem um foco muito grande em qualificação e atendimento, né, da rede como um todo, em todos os segmentos, em todas as modalidades, ele lança o olhar, né, desperta o interesse, sim, pela pactuação e pela política federal e pelo caminhar também da Bahia no sentido de fomento da educação integral. Então, Salvador também vai nessa linha e percebe a importância, sim, de fomentar a educação integral, e a gente pactua com o governo federal, né, foi disponibilizado para a gente 3.946 vagas, e a gente pactua para ampliação dessas vagas de educação integral. O que é que acontece? Quando a gente chega no município, né, na secretaria, e vai em loco ver a situação das escolas e como está o atendimento da educação integral no fundamental da rede municipal de Salvador, que a gente traça o diagnóstico, a gente percebe que, enquanto rede, a gente precisa qualificar muito essas escolas, né? Elas ficaram muito, né, aquém. E aí a gente precisa, enquanto secretaria, qualificar. Nessa perspectiva desse diagnóstico, que a gente precisa qualificar essa escola no que toca à estrutura, né, recurso pessoal, recurso material, a gente optou em fazer essa ampliação de forma moderada. Então, a gente fez a pactuação, ampliamos significativamente o número de atendimento, onde a gente tinha, em 2023, no censo, 11 mil, né, alunos declarados como integral. Hoje a gente está com matrícula ainda em vigor. As escolas laboratórios ainda não efetuaram a matrícula, mas a gente já está com 14.300 e poucas crianças matriculadas, dados de hoje que eu peguei no setor de matrícula para até conversar com vocês. Então, a gente conseguiu ampliar e atender. Já estamos atendendo a meta pactuada com o governo federal, que foi de 3.946 vagas, né, de novos alunos. Estamos fazendo isso de forma moderada, cautelar, né, que não gere impacto na rede, né? Foi uma decisão que a gente fez de colocar as escolas novas, que tinham uma estrutura já apropriada para isso, para possibilitar o desenvolvimento e o trabalho da educação integral, e escolas que nos procuraram para entender o projeto de educação integral e se interessaram em participar. Então, Salvador não optou em obrigar a escola a fazer educação integral, não optou em colocar a rede toda como educação integral, mas sim ter a escuta da escola, do desejo da comunidade. Todas as escolas que nos procuraram com o desejo de se tornar integral, a gente orientou, enquanto coordenação de educação integral, que buscasse os seus pares, a comunidade, a escuta dos alunos, dos profissionais, se aquilo era o desejo de todos, entrar nesse desafio de ter uma jornada estendida. Então, todos que nos procuraram foi com esse viés mesmo do desejo da comunidade, observaram a vulnerabilidade, a demanda e a necessidade de ampliação e trouxeram o desejo da comunidade de se tornar uma escola de tempo integral. Então, ninguém foi obrigado. E, paralelo a isso, a gente foi selecionando as escolas que estavam sendo inauguradas como escolas novas e colocando já esse projeto de educação integral. Por que essa opção de fazer essa adesão de forma modesta, né, e não abrupta? Porque a gente entende, enquanto rede, né, que a gente precisa qualificar o atendimento, né, e dar a essas escolas condições de realizar a educação, o tempo integral na perspectiva da educação integral. Então, a gente precisa de recursos humanos, a gente precisa de recurso material, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de política formativa, né? Então, a gente não simplesmente se assodou e vamos botar todas as escolas, né, e abraçar aquilo que a gente não podia. Então, o secretário está nessa linha, a coordenação de educação integral e tempo integral, ela fica dentro de uma gerência de currículo, que está dentro de uma diretoria pedagógica. A gente dialoga, está ali colado com as coordenadorias de fundamental, de educação infantil, né? A gente está dialogando muito com essas coordenadorias, porque os meninos fazem parte desses segmentos, então a gente tem um diálogo muito forte, estamos na mesma gerência. Atrelado a isso, a gente tem dialogado muito também com a gerência de transversalidade e de inclusão, onde estão todas as políticas atreladas à intersetorialidade, transversalidade, à educação inclusiva. Então, a gente tem muito dialogado em relação a isso. E aí a gente pode trazer, eu vou passar para a Cris, mas a gente tem um projeto aqui mais ou menos para trazer para vocês um pouquinho o que é que a gente tem feito enquanto rede
nessa ampliação, né, e nessa pactuação, o que a gente tem como projeto enquanto rede municipal para estar, na verdade, fortalecendo, qualificando e ampliando paulatinamente as escolas da rede municipal de Salvador. Perfeito. Muito legal ouvir um pouco mais da depois quero saber do projeto, que eu queria ter mais informações, puder comentar um pouquinho, seria muito legal. E aí também acho que seria legal agora a gente ouvir um pouco da experiência da Cristiana em Tremembé, né, que inaugurou a primeira escola de integral em 2019. O trabalho é muito centrado na aproximação entre escola, famílias e territórios. Então, Cristiana, você pode contar um pouquinho para a gente como que foi o processo de decisão e implementação integral nessa escola, né, que chama José Inocêncio Monteiro, e que recebe cerca de 152 crianças no Fundamental 1 por 8 anos. Conta um pouquinho para a gente, Cristiana. Vou contar, sim, foi uma experiência belíssima, né? Eu quero até, antes disso, dar um passinho para trás, né? Que assim, a minha experiência com a educação integral começa muito antes disso, né? Eu tive uma escola de educação infantil e ensino fundamental, uma escola privada, mas foi a primeira escola do Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo, onde eu moro, que começou com um período integral, né? Lá em 1980 e alguma coisa, 1995, eu acho. Desculpa, 85, 86. A gente começou 2 vezes por semana. Na verdade, era turno e contraturno, né? A gente tinha dois dias só de tempo estendido. Depois disso, assim, eu tive muitas experiências. Tremembé foi uma experiência fantástica. Eu fiquei 8 anos como secretária de Educação em Tremembé. Foi uma transformação muito grande da rede toda, né? Essa experiência de uma escola, mas o mais importante que eu digo lá, que a gente fez, foi realmente colocar a concepção, a compreensão do que é educação integral. A gente só conseguiu, na época, fazer uma escola de tempo integral, depois quase 2, por questão de estrutura e dinheiro, né? Mas todo o currículo da BNCC, né, baseado na BNCC, a transformação curricular, foi feita na concepção da educação integral. Então, eu sempre insisto nisso. Quando a gente não compreende o que é educação integral, não importa fazer escola 1 hora, 3 horas, 4 horas, ou a criança ficar 10 horas dentro da escola, essa escola pode não ter educação integral. Então, não é o tempo que dita, é a concepção, né? E ele muda, essa concepção muda muita coisa, é um paradigma do que é educação, né? Eu vou usar aqui, eu adoro usar isso aqui, né, para a gente entender. Isso aqui é o nosso aluno, tá? É a criança. Todo mundo já viu aquelas bonequinhas, né? Matrioska, é isso que eu vou montar aqui. Então, a gente tem uma criança que vive dentro de uma família. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso acesso para o nosso aluno, ele tem que passar pela família, né? É a primeira instituição, a primeira e eterna, né? Onde a gente fica o resto da vida, né? E a gente, toda a sociedade, ela é filtrada para a gente através da família. E quando a gente cresce um pouquinho, né, a gente começa a frequentar outros lugares sociais. Um grande, importante lugar é a escola. A gente passa grande parte da nossa vida na escola. Se a gente entende a escola como um lugar de proteção social, que ela é, um lugar onde a gente aprende o que é a sociedade, né, onde a gente entende as normas sociais, a cultura, ela é tão importante quanto a família na formação da nossa personalidade e tal. Então, a gente já tem uma dicotomia grande no Brasil, que é assim, ó, fica a escola de um lado e a família do outro, aí não existe educação integral, né? Todo mundo educa. A família educa, a escola educa, a sociedade educa. Então, a gente tem que entender que, além da escola, existem outros equipamentos que estão ali na nossa comunidade, olha só. Então, a gente tem a igreja, os equipamentos sociais, Secretaria de Educação, tem a Secretaria de Esporte, tem os equipamentos da comunidade. Isso numa cidade onde a gente vive. Então, isso aqui é a nossa sociedade. A educação integral é a gente considerar tudo isso aqui, né? Isso é a concepção de educação integral. Quer dizer que o nosso desenvolvimento como ser humano, ele se dá em muitos lugares, em muitas instâncias, e é influenciado pela maneira como essas instâncias, esses sistemas sociais se comunicam entre si. Então, educação social, educação integral é um projeto que tem que ser compartilhado. A experiência de Tremembé, da Escola José Inocêncio, ela é maravilhosa, porque ela foi um longo projeto de preparação inteirinho com a comunidade. Uma escola que se tornou um lugar muito pobre aqui do município, às margens de uma rodovia que vai de Taubaté
a Campos do Jordão, né, que é uma cidade que recebe um turismo muito rico no Brasil, mas fica num bairro bastante pobre, né? E a partir da história de uma criança que a mãe tinha morrido atropelada nessa estrada, ela traz essa história e mobiliza muito a sala e o professor. Todo um projeto foi pensado em torno de compreender a rodovia, a geografia da rodovia, e foi sendo construído todo um projeto de educação integral a partir da experiência da comunidade. Foram feitas reuniões com essas famílias, né? Não importa o nível socioeconômico, cultural, não importa o nível de escolaridade, nós estamos falando de saberes, né? Que tem que entrar na concepção da escola e educação integral. Então, que disciplinas que nós vamos fazer? O que nós vamos colocar? Por favor, turno e contraturno não é educação integral. A gente pensar em oficinas, isso é tão antigo. Né? Então, assim, de manhã a criança fica na aula normal, como se existisse o normal, e à tarde ela vai fazer uma oficina de música, uma aulinha de futebol, quem sabe uma aula de inglês ou de francês, alguma coisa. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando da concepção, como é que eu possibilito a maior diversidade possível de experiências para que o indivíduo possa se desenvolver de uma forma integral, emocional, física, intelectual, social. Então, isso o professor não faz em sala de aula. Isso a escola não faz sozinha. Isso se faz com a comunidade. Então, além de Tremembé, que foi uma experiência belíssima dessa escola, de um currículo de tempo parcial e de tempo integral, construído à luz da BNCC, né, como ditava a lei, na concepção de uma educação que é integral, você tem que derrubar algumas maneiras tradicionais, né, e já ultrapassadas que a gente faz escola. A gente continua fazendo uma escola muito antiga no Brasil, mudou muito pouco, né? Enfileirar crianças numa sala de aula, tem mais de 100 anos que a gente faz isso, né? Então, professor ser responsável pela sala, ele ser o único dono daquela disciplina, né? O professor que ainda diz, essa é minha sala de aula, fecha a porta, que ninguém vai, né? Só interessa a mim o que está fazendo, a gente tem que repensar a escola. Né? A Consuelo apontou coisas muito importantes aí. É necessário uma trilha formativa, o professor precisa ser preparado para atuar nessa escola de tempo integral. Nós temos problemas crônicos no Brasil, de falta de infraestrutura física das escolas. Por isso, como projeto compartilhado, nós precisamos do quê? Dos outros espaços da comunidade. Então, tem aqui, quais as praças que tem na cidade, que pode virar e deve virar um espaço educativo. Ah, tem uma igreja no bairro, olha, as salas da igreja, lá do catecismo, fica lá, durante a semana ninguém usa, vão virar salas de aula para aquela escola. A escola está inserida aqui. Tremembé aconteceu isso, foi tão lindo, gente. Quando irrompeu, né, a pandemia, eu ainda era secretária de educação, sabe quantos dias a gente demorou para fazer busca ativa de todos os nossos alunos? De segunda a sexta, exatamente 5 dias. Porque a gente tinha uma rede tão grande formada com as famílias e com as comunidades, um ligando para o outro. Na sexta-feira a gente sabia onde estavam todos os alunos, quem não tinha internet, quem não tinha computador, quem não tinha nem um celular para entrar. Muitas pessoas começaram a emprestar o quintal da sua casa, a varanda de sua casa, para a criança ir lá acessar a internet e usar. Isso é educação integral. É a família envolvida na construção. No ano de 21, num projeto até em parceria com o Centro de Referência de Educação Integral, eu ajudei os municípios de 10 municípios do estado do Amazonas, né, e do Amapá a construírem seus projetos de educação integral. Eu trabalho agora com consultoria, né, em um instituto em São Paulo, que a gente trabalha com Secretaria de Educação no Brasil inteiro. Nós estamos construindo um projeto lindo em Pernambuco, com a comunidade. Então, é um processo que você não faz da noite para o dia. Você tem que ouvir os alunos, você tem que ouvir as famílias, você tem que entender as angústias do professor, né? Os professores precisam aprender a trabalhar e construir projetos integrados. Como é que eu vou desenvolver integralmente, cada um dando só a sua disciplina? Não se faz educação integral assim, né? Então, precisa de muita coisa para fazer educação integral. Precisa, principalmente, acho que a coisa mais importante, desconstruir a concepção tradicional que a gente tem de escola. Como sala de aula, como disciplina. Eu sou professor de história. Não, eu sou professor de um grupo de alunos. Né? Eu sou educador. Eu gosto da gente tirar a palavra professor, que é aquele que ensina coisas, e transformar em educador. Todos nós temos que ser educadores. O porteiro é educador. O familiar é educador. O vizinho é educador. E claro que o professor é um educador super especializado. Né?
Eu acho, Cris, que quando você traz isso, são tantas Então, amarras, né, que às vezes o professor, né, nós, enquanto professores, ficamos, e eu me coloco nessa situação, porque eu também sou professora, e aí a gente traz o exemplo que a gente tem das nossas escolas de tempo integral. Nós temos 6 escolas que são nas ilhas, né? Salvador tem a parte continente, a parte ilhas, e a gente tem uma escola que eu cheguei de Botelho, muito linda, escola muito pequena, que não tem como ampliar, não tem como botar quadra, não tem como montar estrutura, por mais que a gente queira, é uma escola muito pequenininha, mas que, assim, o projeto da escola é tão forte de educação integral, onde a gente chegou, os meninos estavam pegando o marisco, o marisco, as conchinhas na praia, porque a professora ia fazer um projeto, né? Ela fez uma mostra pedagógica, onde a mostra pedagógica começava lá na praça, né? A exposição de todos os materiais. Ela não tem um quintal, não tem uma área verde, mas a área verde dela é a horta de Dona Maria, né? Que ela leva os meninos para conhecer a horta, para plantar, e a comunidade abre a porta disso para poder a escola de tempo integral realizar o seu projeto. Então, é um território de Botelho, onde todo o território está envolvido no projeto da escola, que é a única escola que tem lá, e é de tempo integral, uma escola da educação infantil ao 5º ano, mas você vê todo o envolvimento da comunidade no projeto da escola, que é um espaço pequeno, é uma estrutura pequena, mas que usa todo o território para fazer a educação integral. E ilustra muito bem isso que você está trazendo. é isso, é assim que se faz educação integral. Desculpa, mas eu tenho um cachorro, faz parte da minha comunidade aqui, tem 2 aqui do meu lado. Eu Esse queria barulho só são eles. Eu queria aproveitar que eu vi uma escrita aqui de uma professora, né, que a escola dela de educação infantil agora vai ser integral, e até hoje ela não sabe qual é o projeto. Eu não sei se é de Salvador, mas dizer que a gente vai ter 5 dias de jornada pedagógica. Os professores estavam de férias, né? Amanhã vocês estão voltando de férias, vão ser 5 dias de jornada. Amanhã a gente tem um encontro com toda a rede, né, de todos os professores. Depois vocês vão ter momentos exclusivos no ambiente da escola de 4 dias, só vocês, a coordenação, o gestor, justamente para estar trabalhando. A educação infantil da Rede Municipal de Salvador tem um projeto político-pedagógico muito forte, estruturado já desde 2015. Né? Uma coisa que a gente tem muito orgulho de ter essa política fomentada, que é o programa Nossa Rede Educação Infantil, tem o programa Nossa Rede Ensino Fundamental, mas o programa Nossa Rede Educação Infantil, com todos os materiais estruturados do currículo de educação infantil, que quando a gente amplia a jornada, a gente vai trabalhar na mesma linha da educação infantil e não vai ser tanto esse bicho de 7 cabeças não, viu, minha prima? Eu tenho certeza que a senhora vai tirar de letra. Uma coisa Muito importante, Consuelo, né, que eu acho que às vezes falta nos projetos dos municípios é ouvir a comunidade, mas ouvir mesmo, sabe? Nesse município em Pernambuco, a gente está trabalhando, fazendo consultoria lá, é Cabo de Santo Agostinho, o projeto está lindíssimo, né? Então foram construídas as diretrizes, né, e agora um guia de práticas para os professores, ouvindo alunos, fazendo o olho de café com a comunidade, reunir 180, 200 pessoas da comunidade na escola, né? O que vocês imaginam que é uma escola de tempo integral? O que vocês desejam? Todas as famílias têm desejos para os seus filhos, elas sonham, né? Então, fazer projeto de vida é achar que isso é fazer educação integral? Não, é fazer um projeto compartilhado. Qual o projeto de vida desta comunidade, né? Para os seus alunos, para os seus filhos? O que essas famílias desejam? Então, como eu falei, é um paradigma diferente de escola. Não é só estender o tempo, é mudar mesmo a concepção de escola, como se faz. E não se faz isso sem escuta. Chegar com um projeto pronto, assim, né, é um estresse imenso, inclusive para a comunidade. Para os professores, ficam absolutamente perdidos, né? E foi muito interessante isso num outro município, quando a gente foi ouvir pela primeira vez os alunos, eles disseram assim, a gente não está aguentando, estava acontecendo até abaixo-assinado das famílias, para que a escola voltasse a ser tempo parcial. Você imagina, uma comunidade extremamente carente. Por que eles não querem educação? Porque a escola estava muito chata. Ela já era chata de 4 horas, agora ficar 8 horas num lugar muito chato, preso dentro de uma sala, ninguém merece isso, nem a gente aguenta, né? E exigir isso de um pré-adolescente é demais, né? Então, como é que essa escola tem que se reinventar? Tem que escutar as pessoas, tem que escutar as famílias, tem que escutar os alunos. E os professores, né, tem que ter uma liberdade, uma flexibilidade, né, para trabalhar também os seus talentos, né, junto com aqueles saberes e talentos da comunidade e os desejos, né, que a comunidade quer. Então, é bem customizado também. Tem um projeto municipal, é claro, né, tem que ter um projeto municipal, mas cada escola, como ela está inserida em um território muito específico, ela tem que ter seu projeto co-construído, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente ouvir.
Nós estamos num momento muito especial no Brasil, né? Como foi quando a gente teve Mais Educação, que foi um programa não de tempo integral, de educação integral, mas foi um programa indutor da educação integral, maravilhoso, né? Foi muito importante para a nossa trajetória. E agora, né, essa escola de tempo integral que esse novo governo relança, super importante também. Eu sei que mais de 80% dos municípios brasileiros já fizeram a adesão, mas eu gostaria de saber desses 82%, quantos sabem como fazer, né? Estão preparados como fazer. Isso é o desafio agora que a gente tem que pensar, né? E ajudar a realmente uma construção de um projeto, que ele é um projeto nacional, ele é um projeto municipal, mas no fim ele vai ser um projeto compartilhado de cada escola com a sua comunidade. E essa é a beleza da educação integral. Aqui em Salvador, eu tenho 27 anos de rede municipal de Salvador, né? Já estive em diversos espaços dessa rede, sala de aula, gestora de escola, secretaria, voltei para a escola, agora estou de volta de novo na secretaria. Né? Então, assim, a gente, dentro dessa história que a gente tem na rede, a gente sempre vê um grupo de professores muito aguerrido e forte, onde todos os nossos instrumentos, todos os nossos documentos de rede, eles são feitos de forma colaborativa e participativa e com a escuta do professor. Todas as redes, toda vez que a rede tenta fazer um movimento de levar algo pronto, os professores não aceitam, eles querem construir os nossos documentos normativos. Então, a política nossa rede, educação infantil, a política nossa rede fundamental é assim, a política nossa rede de educação infantil é assim, o nosso referencial de educação integral, que está fresquinho também, que foi lançado em novembro, começou a ser construído em 2022, né, com a participação de professores, coordenadores, gestores, escuta de todos, e aí foi lançado somente agora, 30 de novembro de 2023, que foi um ano de construção coletiva, né, para que a gente tivesse esse documento, que é o referencial de educação integral em tempo integral. Então, é uma construção muito coletiva e com a participação dos professores. Se não for assim, não vai. Incluindo a família, a comunidade, né? Eu acho que a participação do professor, a gente tem que trazer, porque, de novo, assim, aquelas duas instâncias não podem ficar isoladas, né? E no Brasil são muitos. Eu tenho uma frase, eu costumo dizer assim, nós, né, como professores, como educadores, a gente vive uma solidão pedagógica, né? Muitas vezes a gente se sente muito sozinho mesmo. A família não sabe o que a gente está fazendo, a gente também mal conhece a família, e a família também sofre de alienação pedagógica, a família não tem a menor ideia, às vezes, do que acontece dentro da escola, né? São os dois sistemas sociais mais importantes da nossa vida, da vida de qualquer ser humano. É a família e a escola, onde a gente passa, né, o maior tempo de nossas vidas. Esses dois sistemas precisam conversar, precisam se conhecer melhor, precisam se entender. Eu me recordo, essa é a base da escola, da educação integral. Não dá para fazer sem a família e a comunidade. Com 2 reuniões por ano, não dá para fazer. Eu me recordo, assim, de muito pouco tempo, né, que eu estava gestora de um Centro Municipal de Educação Infantil. Fiquei 8 anos e meio gestora. E aí, antes da pandemia, a gente só tinha uma política muito forte da família dentro da escola, porque eu entendo exatamente que não tem como você fazer educação sem a família dentro da escola. E aí, no CEMEI, a gente tinha inúmeros projetos com a presença da família, né? Família contando um conto, né? As famílias iam para a escola, oficinas das famílias, uma adaptação das crianças com 10 dias, as famílias dentro da escola participando de toda a ação. E aí, quando veio a pandemia, eu digo, meu Deus, eu não tenho rede social, a escola não tem rede social, eu não tenho um grupo de WhatsApp, porque a gente fortaleceu o presencial dessa família. E aí a gente teve que construir a nova via, que foi um vínculo virtual com as famílias através dos grupos de WhatsApp, do Instagram do CEMEI, né? Mas a gente sempre teve como essa lógica, que a educação não tem como você fazer, né? A escola sozinha, intramuro, né? E não abrir esse espaço e não perceber que essa comunidade tem muito que contribuir para a escola, né? E que é uma via de mão dupla. A escola contribui para aquele território tem muito conhecimento e muita potência que pode trazer também para a escola. Gente, isso que a Consuelo e que a Cris estão trazendo, assim, é real, tá? A gente tem, assim como Salvador, assim como Tremembé, a gente tem diversas experiências, né, de educação integral que funcionam. O Centro de Referências em Educação Integral existe há 10 anos, e há 10 anos a gente conta essas histórias e a gente se esforça ao máximo para formar essa comunidade de professores, de educadores, de técnicos de secretaria, de secretários de educação em torno desse tema.
Então, se vocês acessarem o nosso site, por exemplo, educaçãointegral.org.br, vocês vão achar lá um mapa de experiências no Brasil inteiro, de coisas muito bacanas que funcionam e que acontecem, né? E a gente sabe que nesse momento, né, de implementação do programa Educação em Tempo Integral, assim como vocês, muita gente no Brasil inteiro está com muita dúvida, está com muita ansiedade. Então, a gente está aqui, de fato, para ajudar, né? O que a gente quer, de fato, com essas lives, né? Além de, como eu disse antes, além dessas duas experiências, a gente vai trazer outras ao longo dos próximos meses, né? A série de lives Hora do Intervalo, ela acontece na última quinta-feira do mês, sempre. Então, a gente vai trazer nos próximos meses outras experiências. Mas, além das lives, vocês podem acessar o site. Vocês vão encontrar muitas experiências bacanas com as quais vocês também vão poder aprender e entender melhor como é que funciona na prática, né? Então, a professora Camila, por exemplo, que é do município de Humberto de Campos, do Maranhão, ela traz, assim, que ainda, infelizmente, a realidade de pensar a educação integral ainda tá longe do fazer, né? E aí ela fala sobre que sente a necessidade ainda de ouvir mais falar sobre a diferença de tempo integral para a educação integral. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês nesta tarefa. A gente tem o Centro de Referência à Educação Integral, acabou de lançar, no ano passado, um especial todo sobre esse assunto, fazendo a diferenciação entre educação integral e tempo integral, como, né, a gente já trouxe, né? Nossas convidadas trouxeram já um gostinho, né, dessa diferença, mas vocês podem se aprofundar no nosso conteúdo, tem muita coisa bacana, né, para vocês, enfim, adentrarem nesse universo e também se ajudarem, né, entre si. A gente tá com esse objetivo mesmo, de montar essa comunidade de educadores para se arvorar nesse tema e se ajudar, tá? E aí o professor Marcos Machado também perguntou se existem documentos que orientam acerca da estrutura dessas escolas, né? E aí a gente colocou aí um link, posso colocar aqui de novo, mas é de uma matéria que a gente, uma reportagem, né, que a Ingrid escreveu, né, são todos os manuais, todas as portarias, todos os documentos que orientam a implementação da educação integral, do programa Educação em Tempo Integral, na perspectiva, inclusive, né, da educação integral, de como que se implementa esse programa, tá? Então, vocês podem acessar esse conteúdo também, que pode ser uma coisa para ajudar a tirar todas as dúvidas. E continue mandando pergunta, continue mandando dúvida, segue a gente nas redes sociais, acompanhe a gente no site, que a gente tá... E manda inbox, né? Se ficou dúvida ainda, se achou que ainda quer saber mais, manda pra gente mensagem, que a gente tá aqui para ajudar vocês, pra gente continuar essa conversa, tá? Aí eu queria falar um pouquinho, né? Porque falando assim, né? Pode parecer fácil, simples, mas a gente sabe que tem muito desafio por trás, né? São muitos os desafios, não são poucos. E aí queria perguntar para as nossas duas convidadas, né? Quais são os principais desafios que vocês percebem nessa implementação do tempo integral em uma rede de ensino, né? E um dos desafios a gente sabe que né, formação, valorização de professores, né? Como que vocês percebem a importância disso? Como que a gente consegue falar sobre essas duas dimensões aí, um pouquinho? Consuelo e Cris. No caso de Salvador, a partir do diagnóstico que a gente traçou das escolas, né, que estavam, do fundamental, que estavam com tempo integral, né, na rede de Salvador, a gente observou que precisava realmente, a questão da estrutura física precisaria ser, né, revista. Então, a gente primeiro teve a questão da estrutura da própria escola, eram escolas que precisavam entrar em reforma. Então, 6 escolas de educação integral já estão em reforma, no sentido de qualificar essa rede física, né, para a condição do menino, da criança, dos adolescentes permanecerem 9 horas dentro daquele espaço, precisava dessa qualificação. Já tinha uma estrutura, mas essa estrutura precisava ser qualificada. Então, a secretaria partiu desse princípio. Política formativa, isso é muito em foco. A gente está percebendo essa necessidade, porque a gente observou que a nossa educação integral, na verdade, não acontecia como educação integral, mas sim como uma ampliação da jornada, onde a gente estava tendo, pela manhã, a gente tinha os conteúdos da base e à tarde as oficinas. Então, é algo que a gente vai precisar, enquanto rede, desconstruir mesmo. A gente viu isso em loco, essa necessidade, essa demanda. Em algumas escolas, isso já diluído, né?
a escola já conseguindo fazer essa educação integral na ciência, mas muitas escolas ainda nessa percepção do currículo, pelo currículo, sem a concepção da educação integral. Então, a gente pensa que a gente precisa fortalecer essa política formativa de concepção mesmo de educação integral e construir junto com a escola tanto a coordenação, né, nessa escuta constante junto com a escola, construindo essa rede de fortalecimento da concepção de educação integral do nosso município. A gente tem o nosso referencial, que traz isso como base pedagógica, mas a gente precisa, enquanto rede, fazer nossa diretriz de educação integral, que Salvador quer de educação integral. A gente está nesse caminhar agora da política de educação integral do município de Salvador. A gente percebeu também dentro dessa estrutura, né, a questão de falta de recursos humanos, que é algo que agora a gente também está nesse caminhar no projeto de dar condições para que a escola possa funcionar no tempo integral com recursos humanos, porque você precisa, quando você pensa em uma escola de jornada estendida, de tempo estendido, você precisa ter recursos humanos para poder fazer isso, dar suporte, né, ao caminhar das pessoas que estão ali. Então, a gente percebeu, enquanto rede, essa demanda de qualificar, de melhorar essa estrutura de recursos humanos, e a gente também está nesse caminhar aí no projeto, né, na caminhada em relação para que esse ano de 2024 consiga deixar esse fazer da escola ser mais fluido, né, e fomentar a política de educação de formação, né, que a gente trouxe, implementação da diretriz. A gente vai continuar acompanhando as escolas, visitando as escolas, acompanhando, ouvindo, tendo escuta, porque a gente entende assim que não tem como, né, uma secretaria de educação ela atuar ela ficando somente lá no espaço da secretaria. A gente entende que precisa visitar a escola, ouvir os professores, ouvir os alunos, né, porque a partir da escuta e da visualização a gente vai construindo de forma coletiva. Escola e coordenação de educação integral, vamos construindo junto esse caminhar, né, de uma educação integral mais forte para Salvador e condições para que os professores e toda a equipe escolar possa fluir dentro do seu trabalho. Então, o objetivo da coordenação de educação integral é estar bem próximo da escola, né, bem colado com as escolas, contribuindo, ouvindo as escolas, vendo o que a gente precisa melhorar e construindo de forma coletivamente com os nossos pares os nossos documentos, os nossos instrumentos. O secretário é um secretário que tem uma escuta muito sensível, né? A gente está com um secretário que tem esse olhar de escuta, né? Ele é um servidor público, né? Então isso é muito positivo, para a gente é muito positivo enquanto rede. A gente tem pela primeira vez um secretário de educação que é servidor público e que tem essa escuta muito sensível no sentido da qualificação da rede. Então, a gente pretende trabalhar muito, né, e enfrentar esses inúmeros desafios que tem. E o principal deles é a gente realmente entender a concepção de educação integral. Pedagogicamente, enquanto coordenação de educação integral, para além da questão estrutural, das condições de trabalho, a gente entende que entender essa concepção de educação integral, de um trabalho, né, onde você não vai trabalhar de forma fragmentada, mas de forma integralizada, entendendo esse sujeito em todas as suas dimensões, fazendo um trabalho, né, onde as disciplinas dialoguem um com a outra, os projetos, pensando essa comunidade como algo potente, é o nosso foco no pedagógico, que finalmente as nossas escolas consigam entender essa concepção. Essa é a ideia. Realmente, como eu falei, nós estamos num momento muito especial, que esse programa, né, está fazendo todo mundo pensar no Brasil sobre isso é ótimo, mas a gente tem inúmeros desafios. Acho que a Consuelo já pontuou aí vários deles. Eu gostaria de frisar essa questão. Assim, nós temos que entender o paradigma da escola tradicional e o paradigma da educação integral. Então, tem que começar com essa compreensão, com essa discussão em fóruns municipais. Eu acho que os conselhos municipais de educação têm que ser envolvidos. Nós temos que construir políticas municipais de forma colaborativa e participativa, ouvindo as comunidades, ouvindo as demais secretarias de educação, né? A educação não é responsabilidade apenas da Secretaria de Educação. Nós estamos falando da educação, da formação das novas gerações. Então, esse é um projeto de cidade, é um projeto de município, né? Em Tremembé, como parte dessa concepção de educação integral, né, nós fizemos duas coisas muito fundamentais também, que ajudaram nessa compreensão, viu, Consuelo, que não é fácil as pessoas entenderem o que é educação integral. Não, por que a escola não se vira? Já tem a Secretaria de Educação, o povo lá, os professores que se virem com a questão da educação, né? Nós fizemos dois movimentos assim, muito importantes.
Nós implementamos um programa, né, internacional que eu represento no Brasil, que é o Families and Schools Together, né, o FEST, que trouxe a família efetivamente para dentro da escola, empoderando, capacitando, dando espaço, né, para essa família, ajudando professores e escolas a trabalhar junto, envolvendo, engajando, e um programa muito, muito, muito importante de mobilização das comunidades, né, que aqui se chamou TEM, Territórios Educativos em Movimento, convidando as pessoas, né, os moradores mesmo, de cada comunidade no entorno da escola, para pensar em fóruns, em cafés da manhã aos sábados, em reuniões na praça, em reuniões na estação de trem, em reuniões na estação de ônibus, né, tudo mediada pela equipe da educação, pelas equipes das escolas, mas como é que a comunidade pode se tornar espaços educativos, né? Você imagina uma criança, uma adolescente que fica só 4 horas dentro da escola, onde ela está as outras horas do dia, né? Aprendendo alguma coisa, desaprendendo, fazendo o quê? Né? Todos os espaços podem e devem ser espaços. Eu nunca vou me esquecer, a gente inaugurou muitas estações de leitura mesmo, né? Espalhadas pela cidade. Aquele livre acesso que a pessoa pega livro, põe livro, etc. E uma senhorinha foi me pedir lá na Secretaria de Educação, ela falou, olha, professora, eu não sei ler e escrever. Uma senhora, ela falou, eu tenho 2 sonhos. Primeiro que eu gostaria de aprender a ler e escrever para poder ler um pedaço, fazer a leitura na igreja. Né? Eu vou ajudar a senhora a realizar esse sonho, né? E outro, eu quero ajudar as crianças. Eu não sei ler, mas eu sei contar a história. A senhora não quer pôr uma estação de livrinho na porta da minha casa? Eu tomo cuidado, eu fico olhando os livros, eu faço limonada para as crianças no sábado e domingo, buscar os livros e eu conto história. Essa é uma educadora maravilhosa, né? Que morava próximo da escola e que virou uma contadora de escola da comunidade. Então, as outras secretarias municipais também têm que se envolver, é problema de todos, né? Então, é um projeto político do município. Tá? É um projeto de país, é um projeto de futuro. Né? O governo federal está fazendo as suas apostas, está dando seus incentivos, os governos estaduais têm que fazer sua parte, os governos municipais têm que fazer sua parte. Realmente precisa de uma formação muito intensa para os professores. Nós, como professores, a gente não aprende a fazer educação integral. Muito pelo contrário, a gente tem uma formação muito fragmentada e faz uma educação absolutamente fragmentada, como eu falei, nós temos uma concepção muito ainda fragmentada da educação antiga, que a gente precisa ir além disso, né? Tem um outro jeito de fazer, que é pensar nas reorganizações dos tempos, dos espaços e dos agrupamentos de aluno. Então, essa questão de quem nasceu até o dia tal fica na turma tal e ali ele morre, vai ficar a vida inteira seguindo e vai ficar às 9 horas da escola com as mesmas pessoas, não faz parte, não precisa ser assim. Né? A gente pode construir outras organizações. Tudo isso fica muito importante para o aluno no tempo estendido, não ficar com as mesmas pessoas o dia inteiro, na mesma sala, no mesmo espaço. Né? Tem tantas maneiras interessantes de fazer. É importante, como você falou, né? Pegar diretrizes curriculares, fazer a referência. O que o município quer? Uma discussão realmente participativa, representativa, chamar as pessoas, os professores têm que ser ouvidos, os alunos têm muito a dizer. Eles sabem como fazer uma escola melhor para eles. Né? Por que a escola está tão ruim para o adolescente? Por que o nosso aluno não quer ir para a escola? A gente precisa se pensar isso, né? Como educador. Porque a gente não está escutando. Então, escutando os alunos, escutando as famílias e os professores. Então, construir esse projeto e gradativamente, a gente não vai mudar nada, né, do dia para a noite, mas, e isso eu gostei da experiência que a conselheira fala de Salvador, não é obrigando as escolas vão se interessando, as comunidades também, né, vamos fazer muito, muito, muito debate no território. Isso é fácil de fazer? Não, não é não. Todos nós, professores, gostaríamos de trabalhar mais próximos às famílias. E as famílias gostariam de ser mais próximos da escola. A gente não sabe como fazer isso. Né? Eu tenho estudado nos últimos anos um trabalho maravilhoso que é desenvolvido há mais de 20 anos na Faculdade de Educação de Harvard. Eles têm um projeto de engajamento de familiar maravilhoso e a gente está começando a trazer essas estratégias para cá também, para o Brasil, né? De engajar mesmo. Então, é preparar, ensinar o professor como é que ele faz o pai parceiro dele e ensinar o pai a virar parceiro do professor para a educação do filho. Né? A gente trabalhar junto em parceria, servir como modelo, entender melhor o que a escola está fazendo, poder acompanhar, tudo isso faz parte de um projeto de educação integral. São muitos desafios, né?
Mas a gente vai vencendo um de cada vez, tem que ser assim, é um passo atrás do outro, é assim que a gente caminha. E quando a gente escuta muito as pessoas, é impressionante como as mudanças acontecem. Eu sei que nós estamos com um tempo super, né? Mas eu quero falar uma coisinha super rápida que foi muito importante na minha trajetória também. Eu tinha uma escola que estava sofrendo assalto, roubo no final de semana, roubaram computador, roubaram não sei o quê, roubaram até carne nossa tocada na escola, né? Enfim. E o prefeito ele falou, professor, eu vou colocar aquela cerca elétrica na escola toda. Eu falei, pelo amor de Deus, vai aparecer um presídio, né? Tremembé já tem 6 presídios. Falei, não, pelo amor de Deus, presídio não. O que nós vamos fazer? Eu não falei, eu não sei, não tenho a menor ideia. Eu vou chamar todos os moradores aqui do entorno e falar, como é que nós vamos fazer para proteger essa escola? Alguém tem ideias? Tem sugestões? E a comunidade veio com sugestões maravilhosas, maravilhosas, né? De cuidar de um equipamento que é dela. A gente começa a dar a chave assim, da escola para a comunidade no final de semana, porque é um equipamento da comunidade. E aí a comunidade cuida, né? E nos ajuda a fazer educação. É isso, educação compartilhada com todo mundo. Gente, que incrível ouvir vocês. Infelizmente, a gente está chegando perto da hora do final. Eu queria fazer uma última pergunta, porque pode amarrar um pouco de tudo que vocês trouxeram aqui, né? Acho que uma coisa que chama muita atenção na experiência de vocês duas, né? Assim, quanto vocês buscam aproximar os estudantes, os professores, a comunidade, o território, os outros equipamentos, cada uma das escolas, né? Vendo quais são os interesses e demandas. Então, eu queria perguntar para vocês algumas dicas, orientações práticas de como conduzir esse tipo de conversa, como organizar, né? Porque são muitas pessoas, são grupos diferentes, temas diferentes. Vocês teriam alguma orientação de como organizar esse processo de escuta todo? E aí também compartilhar com a gente alguns materiais e referências que podem ajudar nas formações para ampliação da jornada nas redes. Eu vou trazer, na verdade, aqui a experiência que eu vivenciei enquanto gestora de escola ao aproximar a comunidade da escola que eu geria, né, no período que eu estava gestora. Acho que, não sei nos outros municípios como acontece, mas aqui em Salvador a gente tem os conselhos municipais, né, então onde tem representação de pais, a partir de 14 anos a gente também tem representação de alunos dentro dos conselhos, então a gente precisa fortalecer os nossos conselhos que a gente tem, escolares, né, cada escola fortalecendo o seu conselho, ter a voz da família, a voz do funcionário, dos professores e dos alunos, como realmente potente na construção da decisão de uma gestão democrática. Então, é importante que seja validada esse instrumento que é, na verdade, gestor, junto com o gestor escolar da escola, que é o conselho escolar, né? Pensar, na verdade, agrupamentos e escuta dessas famílias, que era o que a gente fazia lá no CEMEI quando a gente era gestor e que deve continuar fazendo ainda, que é escuta por segmento. Né? Ter reuniões pequenas, onde a gente escuta, né? E vai ouvir tanto as críticas como as sugestões que as famílias têm para a escola, possibilitar várias oficinas onde essas famílias estejam presentes, o saber e o conhecimento dessa família seja validado. A comunidade tem muito conhecimento e muito a ofertar para a escola, então a escola precisa pensar nos projetos que executam pedagógicos, momento onde essas famílias estejam presentes dentro do ambiente da escola, trazendo o seu saber e o seu conhecimento para os projetos pedagógicos que a escola exerce. E, acima de qualquer coisa, deixar a escola aberta, né? A escola aberta para que a família esteja presente, ela se perceba que aquele equipamento pertence a ela, que aquela escola é importante, que ela vai cuidar. Né? Cris trouxe um exemplo maravilhoso aí de que a comunidade decidiu como proteger a escola que estava naquele território, sem precisar colocar grades. Então, a família precisa entender que aquele equipamento é dela, a comunidade, que a prefeitura, quando bota uma escola ali, é para a escola, e a escola, nós que estamos no ambiente da escola, temos que perceber e entender que a funcionalidade da funcionalidade da escola é essa, e que a gente está ali para compartilhar, trocar com as famílias e com a comunidade. É isso mesmo, maravilhoso. Tem muitos recursos, né, para a gente fazer. É sempre da escuta. Eu acho que tudo começa, como aconteceu, da escuta. O Olho de Café é uma metodologia que a gente faz reuniões que você pode fazer com 10 pessoas ou com 500, né? Ao mesmo tempo, no mesmo lugar, porque você vai fazendo em rodinha, as pessoas vão circulando, e no final tem uma apresentação coletiva que é maravilhoso, as pessoas vão trocando experiências, né? Você dá um tempinho, as pessoas mudam de mesa e vão ouvindo e acrescentando no conhecimento e na escuta uma das outras. Então, é uma metodologia que dá para fazer muito facilmente. Grupo focal é uma coisa maravilhosa de fazer, ou uma simples roda de conversa.
chama as pessoas para um café. Né? Abre a escola aos finais de semana, vamos começar a tomar café junto e conversar. Só que é importante, né, como eu falei, nós, professores, não somos preparados profissionalmente para fazer essa escuta. Né? Então, a gente precisa de ajuda. Então, muito interessante quando a escola, né, quer fazer o que a gente está fazendo lá em Pernambuco, o município está fazendo uma política linda de educação integral, de trazer pessoas que ajudem, preparem, empoderem os professores, os gestores, o coordenador da educação integral da escola para fazer essas escutas, né? E ter dados, e que ele possa realmente trabalhar em cima de dados, né? De conhecer o seu território, de fazer esse levantamento. Isso é muito importante. O site do Centro de Referências realmente é incrível, né? Por sinal, os cadernos todos do currículo de educação integral feito no município de Tremembé estão lá, foi feito na concepção da educação integral. Tem muitos arquivos e artigos de pessoas lá interessantíssimos. Tem um movimento do qual eu participei que se chama A Reviravolta da Escola. A gente estava escrevendo uma série de artigos sobre como que a escola tem que se transformar. Quando chegou a pandemia, né, fez uma reviravolta, não do jeito que a gente queria, mas, enfim, continuamos aqui querendo fazer essa reviravolta da escola. Tem muito material disponível. Acho que o Centro de Referência, né, tem uma década aí de acumulado, a gente não precisa nem buscar em outro lugar. Tem muita referência ali. Tem citações, tem artigos, tem materiais, tem vídeos, tem entrevistas e muitos materiais para serem lidos. Eu acho que é uma fonte maravilhosa, né? O MEC agora está disponibilizando também materiais, então é um lugar que a gente pode, né, que as pessoas têm onde recorrer. E eu acho que o grupo, né, do Centro de Referência está muito equipado e preparado para qualquer dúvida que postar lá, né, Ingrid? Vocês respondem, encaminham, e eu acho que é uma fonte maravilhosa. Mas é isso, assim, a escola não achar e não ficar sobrecarregada, eu escuto muito isso de diretores, de gestores, de coordenadores. A gente não consegue nem dar conta da escola que a gente tem que fazer, professora. Agora vai trazer família, comunidade, é um desafio muito difícil. Então, eu acho que cabe à secretaria trazer apoio profissional para isso, sabe? A escola não é obrigada a dar conta de tudo. Falei, ela não é obrigada a dar conta né, de todas as questões. O projeto é municipal, é um projeto da Secretaria de Educação, sim, mas muito mais que isso, é um projeto do município. É o que cada cidadão tem que se pensar, que geração que você quer? Como é que você quer a próxima geração? Participe, ajude a construí-la. Né? Então, as escolas precisam ser muito apoiadas. Precisa de formação, precisa melhorar a estrutura, precisa de capacitação para os gestores, precisa que haja um coordenador desse projeto de tempo integral, né, em cada escola, que ajude nessa articulação, e precisa trazer profissionais que possam, por um tempo, né, fazer essa formação, dar essa formação e dar esses recursos para a escola. Não é fácil se reinventar. Uma reviravolta não é uma coisa fácil. Né? Então, trocar uma concepção de escola que a gente viveu tantos anos e faz há tantos anos por uma outra escola é um desafio bem grande. Senão, a gente vai começar a fazer turno e contraturno. Você vai ter escola igualzinha de manhã e vai oferecer oficinas para as crianças na parte da tarde. E não vai mudar nada. Né? Não vai mudar nada na nossa concepção. Então, é dar apoio para a escola, num projeto participativo, colaborativo, e que a escola se sinta apoiada naquilo que ela precisa. Tem 3 documentos do Centro de Referência que eu gosto muito, que é Educação Integral nas Infâncias, que é feito por Levindo, produzido por Levindo. Eu acho um material muito rico, né? Tem um outro material de vocês também, que é Educação Integral, Avaliação na Educação Integral também, que traz muitas pistas para quem está na escola. Eu acho um material muito rico. E Educação Integral na Prática. Eu acho que, para mim, são os 3 que eu assim, acho que para a escola, quem está no chão da escola, ele é muito elucidativo de como fazer a educação integral e que estão no site do Centro de Referência de Educação Integral e que qualquer pessoa pode ter acesso e beber nessa fonte. Queridas, foi um papo maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada por terem, né, referenciado tão bem o nosso conteúdo. A gente prepara com muito carinho mesmo, né? Nosso objetivo é, de fato, apoiar o Brasil, a educação do Brasil, né, para que a gente avance cada vez mais e que a gente consiga implementar uma educação que faça sentido para professores, para os pais, para os alunos especialmente, né, para os estudantes especialmente. Então, muito obrigada por terem contribuído com a gente nessa live. É só uma horinha mesmo de intervalo ali, só para a gente bater um papo, né, e ficar esse gostinho de quero mais. E para isso a gente convida todos vocês a continuar a conversa, seguindo a gente nas redes. Clica na setinha que está aqui em cima. Aí vocês seguem o Centro de Referência de Educação Integral e também o Educação em Território, né? Que é
o perfil pelo qual eu estou falando, onde a gente fala sobre o potencial educativo dos territórios também, que é um conteúdo que apoia também a educação integral, né? Segue a gente, segue as nossas convidadas também. E a gente continua se falando. Na próxima hora do intervalo, a gente vai trazer mais experiências para compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima hora do intervalo. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, foi um prazer, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigada.